Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramiritayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu presto as minhas mais humildes reverências ao meu mestre, que com a luz e o conhecimento me retirou deste mundo da ignorância. Namastê. Então agora nós vamos ter um preâmbulo que foi a Batalha de Kurukshetra. E este preâmbulo ele pode ser encontrado no Bhagavad Gita, no Mahabharata. Se alguém quiser se aprofundar, pode ler o Mahabharata, o que antecede, as questões que antecedem esse conflito. O Mahabharata ele tem em português. Também tem o Bhagavad Gita como ele é, que é um livro que ele não foi mudado, não teve mudanças significativas. O sânscrito é mantido, então nós podemos ler os versos em sânscrito, bem como a sua transliteração. Há 3 aspectos que eu gostaria de colocar nesse preâmbulo, que é o local da batalha. Então, essa batalha aconteceu em Kurukshetra, no estado de Punjab. Ele fica aproximadamente de carro umas 8 horas de Nova Delhi, de New Delhi. E a New Delhi, ela foi conhecida como Indraprastha. Ela é uma cidade que foi abençoada por Indra. Ela é uma cidade muito interessante. Então, eu gostaria primeiro de falar desse aspecto. São várias histórias que eu gostaria de contar com relação a isso. Então, quando as terras foram divididas entre os Kurus e os seus primos, os Pandavas e os Kurus, então, o que aconteceu? Os Pandavas, que encabeçados por Yudhishthira Maharaj, Arjuna, Bhima, eles receberam uma terra que era completamente árida, como aqueles desertos assim norte-americanos, só passa uma palha, não tem mais nada. Né? E eles aceitaram e Krishna foi até lá com eles e Indra abençoou essa cidade. Por isso ela se chamou Indraprastha. E a cidade, que era muito opulenta, que é de onde adivinham os Kurus, né? Encabeçados por Duryodhana, hoje ela está em ruína, você pode visitá-la também. E como você vê, Indraprastha, que é Nova Delhi, ela cresceu muito. E esse lugar da batalha, essa batalha aconteceu porque Duryodhana não queria dar para os Pandavas nem sequer a terra do tamanho da ponta de uma agulha. Então ele queria tudo para ele. E então essa batalha ela chegou nesse ápice, né? Esse conflito todo. E o que aconteceu? Aconteceu que eles se dirigiram para Kurukshetra. Kshetra era um lugar onde se faziam oblações, onde se faziam oferendas para Deus, né? Era um lugar sagrado, é um solo sagrado. E eles se dirigiram para cumprir essa batalha lá. E você pode visitar todos esses lugares que eu estou falando. Você pode seguir esse roteiro do Bhagavad Gita. Eles existem. Existe o lugar da batalha de Kurukshetra, onde tem um lago cheio de lótus, um lago perfumado muito interessante. Existe a árvore, que tem 5.000 anos. Existem vários fatores, prédios, etc., que são mantidos até hoje. E eles eram completamente devocionais, não é como a guerra que se faz hoje. Então, eles tinham horário de guerrear e tinham horário de fazer suas oblações, as suas oferendas no Brahmasarovara. Isso existe ainda hoje, é um lago enorme, lindo, e você pode ver isso na região de Kurukshetra. E então, eles se dirigiram, os Kurus da região de Hastinapura para Kurukshetra, e
e também os Pandavas de Indraprastha, que é hoje Nova Delhi. Eles se dirigiram para lá. Então, foi muito interessante porque quando eles chegaram lá, a terra era sagrada devido ao rei Kuru ter feito muitas oblações, muitas oferendas. E só pessoas que fossem realmente devocionais, elas teriam o favorecimento daquela terra. E o que não é o caso do Duryodhana, mas sim de Maharaja Yudhishthira. E Maharaja Yudhishthira, antes de começar a batalha, ele foi muito ousado, ele cruzou todos os exércitos com elefantes, cavalaria, guerreiros, e ele foi até o outro lado, onde estavam seus oponentes. E lá tinha Bhishmadeva, que era como se fosse seu avô, ele era o patriarca. E ele foi lá e pediu as bênçãos para ele ganhar a batalha. E Bhishmadeva concedeu. Ele foi humildemente e pediu que isso acontecesse. E ele foi abençoado com a vitória. Muitas outras coisas aconteceram antes dessa batalha acontecer, como quando Krishna estava dormindo e Duryodhana se aproximou de Krishna e Arjuna também. E Arjuna ficou aos pés de Krishna. E Duryodhana rapidamente foi para a cabeceira para falar rapidamente com Krishna, tá? Tomar a atenção de Krishna. É como se fosse a cabeça do dragão e a cauda do dragão, né? E aí nós vemos que havia um relacionamento antigo entre Arjuna e Krishna. E quando Krishna abriu os olhos, ele olhou primeiro para Arjuna, que estava aos seus pés. E os seus olhos se encontraram primeiro. E Duryodhana rapidamente falou para Krishna que queria algo antes de começar a batalha. E Duryodhana disse assim: eu quero todo o seu exército, eu quero os seus guerreiros, eu quero o poder, toda a força. E Krishna concedeu, mas Duryodhana não pediu Krishna. E Arjuna olhou para Krishna e naquele momento teve esta questão de que você me basta, você é tudo para mim. E este amor entre guru e discípulo, que o discípulo sempre fica aos pés do mestre, ele nunca fica na cabeça do mestre. Então nesse momento já estava selada a vitória de Arjuna. E Krishna prometeu para Duryodhana não lutar, mas o não lutar era externo, não interno. Então aqui nós vamos ter Krishna no exato momento da batalha interferindo sem interferir. É muito interessante. Então, no momento que Krishna queria eliminar os guerreiros, os líderes, né? Ele sabia exatamente o momento que alguém gostaria de partir desse mundo. Ele dizia: tira agora. Né? E assim foi com Bhishmadeva e com outros guerreiros. Né? Isso foi muito interessante. Então, Krishna favoreceu os Pandavas muitas vezes. E isso revela o amor entre o guru e o discípulo. A outra questão que eu gostaria de pontuar antes de começar o livro é que todo Bhagavad Gita ele é uma canção e ele é cantado em ragas, em diversas ragas. Inclusive, algumas ragas são cantadas por grandes cantores da Índia. Principalmente no capítulo 8, capítulo 12, os versos são cantados em ragas. E o que é o raga, para quem não conhece? Então, cada momento do dia, ele tem um raga específico. Então, a cada 3 horas do dia, nós temos um raga atuando. E o que acontece com esse raga? Esse estilo de melodia, ele quebra os nossos egos, as nossas falsidades, né? E este mantra, quando ele é cantado apropriadamente, no raga apropriado,
ele nos transforma. Então, Krishna conhecia os ragas e, por isso, quando ele entrava no Bhagavad Gita, a fala de Krishna entrava com um raga diferente. Então, isso são, assim, coisas interessantes para entender que não é simplesmente falar o Bhagavad Gita, mas sim cantar ele. E cantar o Bhagavad Gita durante as Ekadashis é algo extremamente libertador e algo que muda nossas vidas tremendamente. Assim dizem as Escrituras. Outro aspecto interessante do Bhagavad Gita é que ele é narrado da cidade de Hastinapura. A cidade de Hastinapura, ela fica aproximadamente 52 a 56 quilômetros da atual Nova Delhi. E eles estavam em Kurukshetra, exatamente 8 horas de carro de Nova Delhi. Então, é um lugar bem distante. E Sanjaya estava narrando para o rei Dhritarashtra o que estava acontecendo. Então, aqui nós temos, de imediato, quando começa o Bhagavad Gita, a questão do karma. E ali se apresentam os karmas. Prarabdha karma, Sanchita karma e assim por diante. Então, nós temos karmas que são possíveis de serem trabalhados. O Sanchita karma é o karma do passado, então o rei era cego. Então isso não teria ali como, naquele momento, mudar. Não. Ele estava vivendo algo que tinha que viver. O Prarabdha karma é o karma presente. Então, por exemplo, o rei Dhritarashtra naquele momento, ele tinha a opulência, mas ele não tinha a visão. E ele tinha o poder de pedir para alguém que tivesse a visão. E quem tinha visão eram rishis, né? Sábios, aqueles que veem a verdade. E Sanjaya era uma dessas pessoas que estava em sua corte. E veja que Dhritarashtra, ele era filho de Vyasadeva. E Vyasadeva é um sábio que escreveu os Vedas. E Vyasadeva é filho de Parashara, que escreveu os tratados de astrologia. Então veja que está tudo interligado. E aos karmas que nós criamos, né, que são os Kriyama. Então, todos esses karmas estavam sendo criados ali naquele momento. Muito interessante. Então, o mapa, ele nos dá um vislumbre do nosso relacionamento com Krishna como Arjuna. E também o mapa D1, o D20 e o D30, eles mostram esses tipos de karma que nós trazemos. O Sanchita Karma, o Prarabdha Karma e o karma que nós criamos nesta vida para a próxima. D9 é um mapa devocional. Ele é bem importante tê-lo assim em mãos, né? Para que nós possamos continuar o aprendizado do Bhagavad Gita. Há um momento no Bhagavad Gita que é interessante, muito interessante, porque nós podemos ter esta base no Mahabharata. E então, quando Yudhishthira Maharaj nasceu, então havia bons presságios. O céu estava aberto, havia assim vários fenômenos da natureza mostrando que aquele dia era um dia favorável. E quando Duryodhana nasceu, havia fenômenos estranhos, como lobos uivando e o tempo fechado e coisas assim que não eram muito propícias, mostrando que aquele nascimento não iria ser algo bom, né? Bom, mas enfim, então nós vamos, nesse primeiro capítulo, ver que há dois exércitos e os dois exércitos são inimigos, têm interesses diferentes. No nosso mapa, nós vamos ver isso também. Nós vamos ver os nossos inimigos na casa 6. Esses inimigos podem ter uma origem adbáltica, adidaivica, adiátmica, como falam Shastras.
os livros, as escrituras. A Didáica seriam os inimigos seriam da natureza. Então vamos dizer assim, o verão é meu inimigo, né? Minha pressão sobe, minha pressão desce. Então é o elemento ar. Então quando o elemento vata, ele está mais proeminente. Então vamos dizer que começa às 3 da manhã. E aí eu fico com falta de ar. E então eu tenho que conhecer quem é a Didáica, quem é o meu inimigo da natureza. Eu tenho que conhecer isso muito bem. Isso vai me ajudar a passar por certas etapas. A Dibáltica também está relacionada a pessoas. É Júpiter, então são religiosos. Marte, então é um irmão. É o Sol, é o Pai, é a Lua, é a Mãe, são mulheres, e assim por diante. Eu entendo quais são as pessoas que se manifestam como inimigos, né, devido ao meu karma. E tem a Adhyatmika também, que é o meu Atma, é a minha mente. Então, eu tenho que observar como que ela reage no trânsito ali da casa 6. E aí eu vou observar mais profundamente como que eu me boicoto. É muito interessante isso. Eu mesma sou minha inimiga. A minha alma, a minha mente é minha inimiga. Então, o Bhagavad Gita, no capítulo 2, vai falar sobre isso. Que a mente pode ser sua amiga ou ela pode ser sua inimiga. Muito, muito bonito esse ensinamento. Então, quando nós vemos os dois exércitos, cada exército tem um líder. O líder do exército dos Pandavas é Arjuna. Do exército dos Kurus é Duryodhana. Então, Marte, ele representa o líder do exército, o chefe do exército. E nós temos Rahu e Ketu representando o exército. Então, nós temos dois exércitos. Nós temos o exército de Arjuna, e o exército de Duryodhana. Então é muito importante você ver como que se desenrola o Rahu e o Ketu. Nós temos a cabeça e a cauda do dragão no nosso mapa. Então, o que faz o exército de Duryodhana? E o que faz o exército de Arjuna, dos Pandavas? Então, é muito importante a gente analisar que Rahu e Ketu seguem Marte. Né? Aonde está meu Marte? Como que eu tenho que fazer para o líder do exército conduzir Rahu e Ketu? Conduzir o exército. Então, quem conduz o exército é o Marte. É a carruagem, vamos dizer assim. Mas quem está dentro da carruagem é Krishna, é o Sol, é o Atma. Então, tudo isso dentro de um mapa é muito importante você entender, para entender como que essa alma, como que este ser iluminado vai fazer a sua trajetória nesse mundo. Então, no nosso mapa, nós temos um planeta que se chama Atma Karaka. E logo em seguida tem o Amatya Karaka. Então, esse Amatya Karaka é como se fosse Arjuna, fosse a carruagem, que vai conduzir, né, o Atma Karaka, que é onde nós vamos brilhar no mapa. Então, o lugar onde tem Atma Karaka, não tem como nós não brilharmos. Nós brilhamos no mapa. E é muito importante nós entendermos, quando abrimos o mapa, essa questão de Rahu e Ketu, que é o exército. Então, da onde que é a origem? Eu não fico na origem, eu vou para o Rahu, que é o doador de problemas. Então, o doador de problemas ali na batalha é que vai ter que matar, que vai ter que lutar, que vai ter que penar, que vai doer,
mas tem que fazer. É mais ou menos isso. Mas eu tenho aquela experiência que é onde está o quieto. E aquela experiência do quieto eu trago para o lado de cá do Rahu. Mas eu não posso ficar a minha vida no quieto, porque de lá e lá eu não vou sentir prazer. Eu não vou sentir prazer. Então, um kshatriya, ele deve lutar. Se ele não lutar, ele não tem prazer em viver. Então, é mais ou menos uma mensagem muito bonita que o Bhagavad Gita nos mostra, assim, como nós devemos proceder na nossa vida. Nós devemos lutar. Nós devemos sair da questão do quieto, aquilo que nós trazemos de vidas passadas, nossas facilidades, nossos talentos, e migrar para o Rahu, trazer para o lado de cá, o oposto. Então, devemos olhar isso no mapa com muito cuidado e com muito carinho. Eu convido vocês para fazer esse exercício.